a presença de Deus e a presença do Santo Espírito. E ao fim de mais uma semana, ao fim de uma semana de trabalho, de escola, para alguns de nós, podemos vir aqui, podemos realmente louvar o Senhor e passar algum tempo a comungar com os nossos irmãos que acreditam no mesmo que nós e que partilham a mesma opinião que nós. Vamos agora entoar o hino número 258, A Fé dos Nossos Pais, e é o som da música que nos possamos levantar. De joelhos, vamos orar. Querido bondoso Pai, quero lhe agradecer, Pai, por podermos estar aqui, Pai, neste santo lugar para louvar e adorar o Teu nome. Pai, neste momento quero lhe pedir que esteja connosco, Pai, que esteja com cada dinamizador, com cada membro da unidade de ação, Pai, para que possamos trocar ideias e possamos fortalecer a fé uns dos outros, Pai. Abençoa este santo dia de sábado, Pai, que tudo que nós possamos fazer seja para honrar e louvar o Teu santo nome, Pai. É o que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um vídeo dos projetos para o qual nós vamos poder contribuir no próximo 16º sábado. Eu relembrava que ainda temos caixinhas destas lá atrás. Estas caixinhas nós distribuímos-las no início do ano. Destina-se, durante o trimestre, nós juntarmos a nossa oferta do 16º sábado. Se alguém estragou ou perdeu ou não tem, pode vir ter connosco, nós ainda temos algumas lá atrás e que podemos disponibilizar. Relembrar que a oferta do nosso 16º sábado será para a divisão intereuropeia e para projetos na Áustria, França, Itália e Roménia. Vamos ver então um vídeo que fala do projeto francês. We are
Estamos aqui na cidade de Villejuif, cujo nome significa Cidade dos Judeus, cidade judaica em francês. Na realidade, estamos muito perto de Paris, no subúrbio de Paris. A razão por que viemos aqui é porque esta rua, especialmente este edifício por trás de mim, tem um significado muito especial para mim, porque foi aqui que passei a minha infância. Na realidade, esta sinagoga foi implantada ou estabelecida pelo meu pai quando eu era criança. Richard nasceu em Casablanca, em Marrocos, mas naquela altura era um país muito difícil para uma família judia viver. Eles mudaram-se para a França quando Richard era pequenino. A sua família comprou uma casa no subúrbio de Paris, mas logo se deu conta que não havia nenhuma sinagoga judia por perto. Como não tínhamos uma sinagoga na cidade, o meu pai, que era judeu ortodoxo, decidiu fundar uma sinagoga. Primeiro fê-lo em casa, digamos que era uma sinagoga em casa. Esta sinagoga tornou-se na sinagoga oficial desta cidade de Villejuif e foi aqui que tive o meu bar mitzvah quando tinha 12 anos. Exatamente como Jesus em Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Estamos aqui em frente desta escola, a minha escola quando eu era criança. Esta escola foi importante para mim porque foi a minha escola primária e foi aqui que conheci um amigo que me apresentou ao seu pai, que era adventista do sétimo dia. Naquela altura não havia muitos adventistas do sétimo dia em Villejuif. Foi aqui que Richard começou a conhecer a Bíblia. Sempre que podia, ia à casa de um amigo para estudar a Bíblia, durante os anos seguintes. Com o passar do tempo, começou a sentir uma mudança na forma como encarava a vida. Aos poucos, ao fim de 5 anos, descobri que Jesus era o Messias da Bíblia. Depois entreguei a minha vida a Jesus, mas foi muito difícil para a minha família. Lembro-me que cerca de 2 meses antes do meu batismo, o meu pai chamou muitos rabis para me tentarem convencer a não me converter ao adventismo. Mas nenhum argumento podia competir com a minha compreensão da Bíblia. Depois daquele mês em que o meu pai descobriu que eu me tinha decidido batizar, ele disse: "Já não és meu filho", e expulsou-me de casa. Não vi o meu pai durante cerca de 10 anos. Há milhões de judeus em todo o mundo que ainda têm de ser alcançados pelos cristãos. Desde o dia em que entregou a sua vida a Jesus, a paixão de Richard é partilhar o Evangelho com o povo judeu. Ele tornou-se pastor e viveu em Israel durante 15 anos, onde estudou e foi pastor. Acabou por se mudar de novo para Paris, a fim de continuar o seu trabalho com o povo judeu. Atualmente, Richard dirige uma pequena congregação judaica em Paris. Este grupo reúne-se regularmente num pequeno espaço do que antes era um velho cinema. As reuniões servem para fazer a ponte entre a fé judaica e a fé adventista, mas eles precisam das suas orações. Eu já disse que nasci numa família judia ortodoxa. Sei que o povo judeu é o povo de Deus na Bíblia. Mas há algo que falta aos judeus. O que lhes falta é o conhecimento de Jesus. Descobri Jesus há 40 anos. Desde essa altura que estou na igreja. Tento partilhar Jesus com o povo judeu, porque sei que eles precisam de Jesus. Sei que a segunda vinda de Jesus
está para breve, mas para isso ele precisa que os judeus descubram Jesus. Vivi isso na minha vida. Por experiência própria, sei que os judeus precisam de Jesus. Temos de partilhar Jesus com eles. Como queremos que Jesus volte em breve, temos de nos dedicar ao ministério em favor dos judeus. Temos de pregar o Evangelho aos judeus. Ore, por favor, pela Sinagoga Adventista no seu crescimento contínuo. Obrigado por apoiar os ministérios como este. Um pequeno anúncio, irmãos, para a semana a lição será em geral, dado que é o fim de semana da ASI, provavelmente muitos de nós irão a Lisboa, daí que a lição será em geral. E vamos agora passar à lição em classes. Esta lição que nos fala realmente nos continua a falar do grande conflito ao abrigo da história de Jó, e em que podemos ver realmente de que maneira é que Jó teve este conflito na sua vida, mesmo os seus familiares como a sua mulher o sentiram, e que possamos realmente estudar. Temos até às 10 menos um quarto, peço que sejam pontuais, e vamos então dar à passagem da lição em classes. Muito bom dia. Desejamos um bom sábado a todos quantos nas suas casas nos acompanham. Temos mais uma lição da vida de Jó. Certamente que temos muito para aprender com este homem de Deus, com este velho patriarca, e vamos continuar as nossas reflexões sobre a sua vida. Antes, porém, eu gostaria de a convidar para termos um breve momento de oração. Querido Pai que habitas nos céus, nós estamos agradecidos, Senhor, por esta manhã de sábado que nos dás, por este momento particular para o estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos a compreender este grande conflito que existe e que está por trás das nossas vidas, e ajuda-nos, Senhor, a aprender com o exemplo de Jó, para que possamos manter a tranquilidade e a serenidade, mesmo quando as coisas se tornam difíceis. Damos graças pela Tua Palavra e por tudo quanto ela nos revela. Tudo rogamos e agradecemos em Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém. Aqui temos a terceira lição deste trimestre, que começa, o seu título é uma pergunta. Porventura teme Jó a Deus de balde? Esta pergunta e este título encerra uma acusação contra Deus. Vamos analisar daqui a pouco esta pergunta com mais detalhe. Entretanto, antes de entrarmos propriamente na nossa lição, eu gostaria de destacar 2 ou 3 aspectos importantes. Nesta lição, seria bom que nós aprendêssemos, ao analisar o grande conflito na vida de Jó, aprendêssemos como ele é um tipo também de sofrimento de Cristo, porque Jesus Cristo era o centro do grande conflito, é contra ele que Satanás se move, mas também, ao fazer esta análise, percebermos que nós estamos envolvidos no grande conflito. Por outro lado, sentir admiração e apreço por este homem, pela maneira como ele reagiu e aceitou as circunstâncias. Não é fácil. Nem sempre nós aceitamos bem as circunstâncias quando são adversas. Mas este homem teve uma atitude maravilhosa, uma atitude que nos ajuda bastante. Por outro lado, devíamos procurar igualar a integridade deste homem. Um homem sincero, justo, um exemplo para todos quantos temos que passar por esta vida e em certos momentos a enfrentar o sofrimento. Na verdade, o livro de Jó abre-nos uma dimensão que está para além daquilo que nós vemos.
É uma dimensão de uma realidade deslumbrante, onde esse grande conflito se desenvolve e que nós precisamos de compreender melhor. Há coisas da nossa vida que nós não encontramos explicações. Há situações que nós não compreendemos os porquês. E muitas vezes ficamos desconcertados, ficamos confundidos e até assustados diante das circunstâncias que a nossa vida muitas vezes, em que a nossa vida muitas vezes se desenrola. Assim, será muito bom que nós procuremos perceber e perceber também que vivemos num tempo particular em que este conflito se agudiza. O texto do Apocalipse diz que ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. Por consequência, nós, ao avaliarmos, ao analisarmos o conflito na vida de Jó, nós podemos também tirar lições profundas para as nossas vidas, certamente. Começamos por estudar, na parte que no domingo nos debruçamos, Jó, o servo de Deus. É muito interessante perceber que tipo de acusações Satanás fazia a Jó. Oxalá que ele as faça a nós também. Porque ele dizia, porventura teme Jó a Deus de balde? Ou por outras palavras, Senhor, achas que os sentimentos religiosos de Jó são desinteressados? Será que não é por motivos egoístas que ele é crente? Na verdade, esta pergunta, esta insinuação, para já mostra que ele era crente. E apenas mostra que Satanás duvidava das suas intenções. Satanás insistia, não é verdade que tal como uma cerca tu o proteges? Não é verdade que tu abençoas todos os seus esforços e o seu trabalho? E depois diz, experimenta levantar a mão e verás se ele te não amaldiçoa mesmo na tua frente. Era este o tipo de acusações que Satanás fazia. Ele não podia dizer que Jó era um ladrão, que Jó era um adúltero, que Jó era um assassino. Não. Ele acusava Jó de ser justo. Imaginem. Este acusador é poderoso e às vezes incompreensível. Ele acusava Jó de ser um homem justo. E na verdade Deus acedeu e deu permissão para que Satanás agisse na vida de Jó e lhe retirasse essas bênçãos, lhe retirasse os seus filhos. E Jó, efetivamente, manteve-se íntegro. Satanás foi derrotado pela experiência de Jó. Satanás teve que admitir que Jó era um crente verdadeiramente sincero. Jó mantinha-se fiel, não por aquilo que Deus lhe dava, mas por aquilo que Deus era. Jó amava a Deus. Jó servia ao Senhor porque o amava. Servia-o enquanto era rico e continuou a servi-lo quando estava na miséria. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Por que razão é que serve ao Senhor? Serve ao Senhor porque os seus pais eram crentes? Serve ao Senhor porque quer receber as suas bênçãos? Serve ao Senhor porque quer estar um dia no céu? Ou serve ao Senhor porque o ama? É uma pergunta para nós refletirmos. Por que é que nós servimos a Deus? Satanás não desiste. E depois de ter infligido uma série de danos a Jó, levando-lhe os filhos e os seus bens, o Senhor volta a perguntar a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele, para o consumir sem causa. Aqui temos que o Senhor dizia, tu incitaste-me contra Jó. Jó perdeu tudo, mas ele continua fiel. E Satanás faz um desafio ainda. Ele diz-lhe para que ele toque a sua pele.
e vai ver que ele não vai continuar a ser fiel. Tira-lhe a saúde, destrói o seu corpo, permite que ele fique na miséria na sua saúde e ele vai rejeitar-te. Na verdade, uma vez mais, apesar da doença, da grave doença, Jó continuou fiel. Mas o interessante é que a lição que chama a atenção para isto é que isto não se passa entre Deus, Satanás e Jó. Ou este diálogo não é apenas entre Deus, Satanás e Jó é vítima. Não, é que há as inteligências celestes, os anjos, os filhos de Deus, como diz o texto. Todos os seres do universo estavam a contemplar o que se passava com Jó e a presenciar este conflito. É uma coisa impressionante. Quantas vezes parece que nós estamos sós? Quantas vezes parece que sofremos sozinhos? Mas não é verdade. Satanás pode acusar-nos, Satanás pode desferir os seus golpes sobre nós, mas Deus está atento. E todo o universo também. Na verdade, aquele conflito era mais do que um conflito onde Jó era a vítima. Era um conflito onde todo o universo estava envolvido. E neste grande conflito, a justiça de Deus deve sobressair. O amor, sobretudo. O amor que Jó tinha por Deus, o amor que Deus tinha por Jó, é isso que vai sobressair nesta experiência e no final do grande conflito. Depois deste ataque violento de Satanás, como é que reagiu Jó? Há dois textos que eu gosto muito no capítulo 1 de Jó. O primeiro encontramos, que eu estou a mencionar, é o versículo 20. Diz, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou terra, sinal de luto. Estas ações são sinal de grande tristeza, de grande luto. Mas nesta grande tristeza, neste grande luto, o que é que Jó fez? O que é que diz o texto? Veja o versículo 20. E Jó adorou. E continuou o versículo 21 e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, Jó louvava a Deus no meio do sofrimento. Jó louvava a Deus quando estava em grande dor. Que grande lição a de Jó. Eu não sei se hoje está na sua casa por estar doente. Provavelmente pode ser esse o caso. Se calhar está a seguir este programa porque não pode ir à sua igreja. Consegue louvar a Deus mesmo estando doente? Consegue dizer como Jó, bendito seja o nome do Senhor, apesar das circunstâncias adversas em que estou a viver? Na verdade, não era importante para Jó o que ele tinha, mesmo os seus filhos, que para ele seriam um tesouro. Mas, acima de tudo, Jesus disse isto, que nós precisamos de amar a Deus sobre todas as coisas. E Jó fazia isso mesmo. Jó amava a Deus sobre todas as coisas. Há aqui um contraste que a lição nos chama a atenção, que é a reação de Jó e a reação de Adão. Comparar Gênesis com Jó. Jó disse, bendito seja o nome de Yahvé. Bendito seja o nome do Deus eterno. Apesar das circunstâncias, apesar do sofrimento, que Deus seja louvado. Jó estava em grande sofrimento e a louvar a Deus. No Éden, Adão não estava em sofrimento. Adão estava no verdadeiro paraíso. Mas quando as coisas se complicaram, o que é que ele fez? Ele disse, a mulher que me deste é que me deu o fruto. Ela é que me deu o fruto. Quer dizer, Jó não acusava a Deus pelo sofrimento, mas Adão, que estava no paraíso e pecou, acusava a Deus pelo seu pecado. Na verdade, é a nossa natureza. Quantas vezes encontramos, ou procuramos encontrar desculpas para os nossos erros e para as nossas falhas. Se nós continuarmos a nossa lição, encontramos um momento muito particular. Gosto muito da lição de quarta-feira, chamou-me a atenção particularmente. Estamos a falar de Jó, mas aparecem-me aqui dois versículos que falam de quem?
da mulher de Jó. Quantas vezes já nós dissemos mal da mulher de Jó? Quantas vezes nós já acusamos a mulher de Jó? Mas é muito interessante que nós paremos para pensar. Sabem que muitas vezes quando há uma pessoa doente, às vezes acontece isto nas igrejas, nós oramos por uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com um cancro, mas esquecemos de orar pela pessoa que está ao seu lado. Muitas vezes sofre muito a pessoa que está com uma doença grave. E a pessoa que está ao lado, o marido ou a mulher, não sofre. Na verdade, aqui neste caso, nós vemos que Jó sofria e a mulher de Jó sofria. A mulher de Jó perdeu as suas filhas, perdeu os seus filhos. E o sofrimento para ela era um sofrimento atroz. Agora ela estava a ver o marido num sofrimento horrível. E aquela mulher dá um conselho a Jó, que é o nosso verso áureo. Ela diz, é um texto bem conhecido, o verso áureo é a resposta de Jó. Ela diz, amaldiçoa a Deus e morre. Ainda retens a tua sinceridade? Perguntei ela a Jó. Nós não podemos criticar esta mulher. Na verdade, ela estava em grande sofrimento. E enquanto Jó conseguiu suportar o sofrimento, e esta atitude da mulher ainda veio reforçar a sua fidelidade, a sua integridade, a mulher cedeu. A mulher provavelmente já não suportava mais. A sua fraqueza, a sua debilidade veio ao de cima. Na verdade, Jó não a censurou. Provavelmente, aquela mulher acompanhou, a Bíblia não nos fala mais da mulher de Jó. Provavelmente ela continuou a acompanhar o sofrimento de Jó. E provavelmente os filhos e as filhas que são mencionados no fim do livro, provavelmente terá sido desta mulher. Mas, naquele momento, aquela mulher efetivamente não resistiu o suficiente. Mas Jó, e agora assim diz o verso áureo, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Que grande homem, que integridade impoluta se manifesta aqui. Na verdade, precisamos de perceber este testemunho poderoso da vida de Jó. Diz ele, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Então só vamos ser crentes fiéis e fortes quando tudo corre bem? Deixaremos de ser crentes agora que estamos doentes? Deixaremos de ser crentes agora que os anos pesam e começamos a envelhecer e já não podemos sair de casa? Jó continuava a ser crente. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Era realmente esta a fé de Jó, uma fé integral. Ele, na verdade, queria servir a Deus tanto nos bons como nos maus momentos. Deus era um Deus de amor para ele e ele amava a Deus, independentemente das circunstâncias. Há uma pergunta no fim desta lição que diz: de que modo aprendemos a ser fiéis tanto nos bons como nos maus momentos? Que grande pergunta. Sabem, quando a vida corre bem, parece que não vai haver maus momentos na nossa vida. Mas nós preparemos-nos, devemos estar preparados, porque se não chegaram, eles provavelmente chegarão. E nós temos que pensar se realmente a nossa firmeza, a nossa fidelidade a Deus está firme. O apóstolo Paulo fala sobre esta experiência e ele dizia: sei estar abatido, sei ter abundância, sei ter fartura, sei ter fome, sei ter abundância e sei ter necessidade. E depois tem um texto que nós conhecemos bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era esta a reação de Paulo. Foi assim a reação de Jó. Na verdade, podemos aprender muito com estes grandes homens de Deus. Vivemos num mundo difícil. Há instantes líamos ou lembrávamos o texto do Apocalipse,
que diz: ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu sobre vós e sabe que tem pouco tempo. Ele tem grande ira, diz o texto de Apocalipse 12. Pois nós vivemos nesse tempo final. Precisamos estar preparados para servir a Deus de uma forma serena. Às vezes no silêncio. Às vezes não é preciso falar muito. É preciso aceitar, confiar e saber que o melhor está sempre para vir. Ainda que a nossa vida corra perigo, ainda que possamos perder a vida, se nós somos crentes como Jó, teremos garantida com certeza a vida eterna. O Apocalipse, como é que diz? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Na verdade, o sofrimento e a morte não nos podem separar de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz isto: nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida nos podem separar do amor de Deus. Esta era a experiência de Jó. Concluímos a nossa lição com a parte de quinta-feira, que nos fala na obediência até à morte. Há aqui dois textos de Jó. Um diz, Jó 1:22, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantas vezes na nossa fragilidade, lá no íntimo do nosso ser, quase que tendemos a acusar a Deus. Porquê é que me aconteceu isto? Porquê é que Deus não protege? Porquê é que Deus não responde? Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diz depois o versículo 10, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. É difícil não pecar com os lábios, porque às vezes nós facilmente dizemos coisas que nos arrependemos de as ter dito. Mas Jó não teve de que se arrepender. Foi realmente um homem sincero, reto, temeu a Deus, mas isto não fez dele um homem sem pecado. Ele era um pecador, como qualquer um de nós. Mas nesta circunstância, nesta provação, ele manteve a sua integridade. Foi um grande homem de Deus. A nossa lição faz uma comparação entre Jó e Jesus. A experiência de Jesus. Jesus também foi atacado por Satanás em que altura? Na altura em que ele estava mais debilitado, estava com fome, estava em jejum há 40 dias, o seu corpo estava enfraquecido. Tenhamos cuidado com isto, porque muitas vezes Satanás tenta levar-nos para o seu lado quando as nossas forças são menores, quando o nosso corpo está enfraquecido, quando a nossa saúde diminuiu. Precisamos de nos preparar para que nesses momentos nós serenamente possamos continuar a confiar em Deus. Jesus, na verdade, resistiu também. E o que é que aconteceu? O diabo, diz o texto de Mateus 4:11, que depois destas 3 tentações, o diabo o deixou. Também no livro de Jó não nos fala mais em Satanás. Depois há o diálogo entre os amigos, até que no fim, no fecho, como já estudámos, há a vitória. Satanás desaparece da história. Na verdade, Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. O que é importante para nós conseguirmos ter uma atitude idêntica à de Jó. Sabem que Jó é mencionado em diferentes partes da Bíblia. Uma delas é no livro de Tiago. Gosto particularmente desse texto que nos fala da paciência de Jó. Gosto muito de falar neste pormenor, porque na verdade o que é que nós entendemos por paciência de Jó? Como é que Jó materializou a sua paciência? Sabem que a palavra grega que dá origem à paciência também se encontra em Apocalipse 12:12, onde dizem que está a paciência dos santos. Para os gregos, a palavra paciência simbolizava ser forte contra o mal, ter força para resistir ao mal. Essa é a ideia do grego. Tu és forte, tu vais resistir. Hoje as pessoas dizem muitas vezes isto. Tu não vais deixar de abater, tu és forte. Este é o pensamento humanista, o pensamento grego. Depois temos também o pensamento latino, que tem que ver com a resignação e penitência. Ser paciente é ser resignado, é sofrer, aprender a sofrer, porque o Senhor também sofreu.
é assim que os latinos pensam. Mas os hebraicos pensavam de uma forma diferente. Ter paciência, ou a paciência de Jó, é aprender a esperar em Deus. Não é ser forte na luta contra o mal, não é se resignar na luta contra o mal, é esperar em Deus. E Jó soube esperar em Deus. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Textos que nós encontramos, como ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele esperava em Deus, ainda que ele morresse. E ele estava na expectativa da sua morte. Ele esperava e estava a pensar que era isso que ia acontecer. Mas ele diz que ainda que ele morresse, ele continuava a esperar em Deus. Na verdade, precisamos de aprender esta experiência de Jó. Em tempos de crise, porque é tão natural para as pessoas questionarem a realidade da existência de Deus? Já aconteceu consigo? Se Deus existe, porque é que eu não fico bom? Se Deus tem poder, porque é que não me cura? Se Deus pode, porque é que me aconteceram estas coisas? Se eu sou um crente, porque é que Deus permitiu que isto me acontecesse? Uma ocasião recebi um telefonema de uma pessoa que estava muito doente. E ela dizia, eu não percebo porque é que isto me aconteceu. Eu que fazia tudo tão direitinho. Meus irmãos, o que nós fazemos não nos dá qualquer mérito. Nós o que fazemos, fazemos porque amamos a Deus, porque servimos a Deus. Mas, se alguma coisa nos acontecer de mal, não culpemos a Deus. Percebamos que estamos num grande conflito, que o Senhor nos ama e que Ele vê. Deus sabe, diz o hino 500, Deus ouve, Deus vê. Precisamos de continuar a confiar em Deus, a esperar em Deus, tal como Jó. O envolvimento de Jó e o nosso envolvimento no grande conflito não ocorre necessariamente ao nível teológico, não é uma teoria ligada à teologia, não. Isto é uma realidade prática. Nós estamos num mundo de sofrimento. Nós temos que orar como Jó fazia pelos seus filhos. Nós precisamos de perceber que nós e eles estamos num cenário de grande conflito. Na verdade, precisamos de nunca negar a Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Precisamos de manter a fidelidade. O sofrimento pode nos proporcionar uma oportunidade para nós afirmarmos a nossa esperança, a nossa fé, mantenhamos a nossa integridade, tal como Jó a manteve. Meus irmãos, que grande lição, que lição tão objetiva para as nossas vidas. Aprendamos a viver com Deus, porque as suas misericórdias são novas cada manhã, diz Jeremias. Assim, confiemos no Senhor e, sejam quais forem as circunstâncias, amemos a Deus acima de todas as coisas. E o Senhor certamente estará ao nosso lado e nos irá compensar. Continua a ter um bom sábado e que estas lições de Jó sejam uma inspiração para a sua vida. É a nossa oração. Um bom sábado, um sábado feliz. Entre 1950 e os anos 90, aconteceram vários eventos mundiais monumentais. Deles podemos destacar o seu nascimento, sim. A maioria de vós aqui presentes provavelmente nasceu durante a auspiciosa época conhecida como a última metade do século XX. Vocês passaram por alguns pontos baixos e alguns pontos altos. O mesmo aconteceu com a Terra e com a Igreja. Talvez se lembrem quando os bravadores se tornaram o ministério da Igreja reconhecido mundialmente. Foi no mesmo ano que começou a guerra na Coreia, em 1950, e foi apenas um ano mais tarde que Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay chegaram ao topo do Monte Everest. Proezas espetaculares da resistência humana para a Nova Zelândia e o Nepal. No mesmo ano, os Estados Unidos começaram a produzir o televisor a cores. Em 1955, começou a Guerra do Vietnã e um ano mais tarde, em 1956, foi estabelecida a primeira igreja no Chipre. Mais tarde,
o Dr. Roy S. Cornell abriu um hospital em Benghazi, na Líbia. O Está Escrito tornou-se o primeiro programa cristão da televisão a ser transmitido a cores e a Conferência Geral votou a favor de um programa de formação missionária e intercultural de 6 semanas que viria a tornar-se no Instituto das Missões Mundiais. Enquanto os russos estavam ocupados a lançar o Sputnik em 1957, Malta recebeu os seus primeiros colportores evangelistas. Depois, em 1958, o governo maltês permitiu uma campanha de vendas anual de 3 meses. Quando o Havaí e o Alasca passaram a fazer parte dos Estados Unidos e Castro tomou conta de Cuba, abriu em Beirute um centro evangelístico adventista onde se tem feito muita coisa, desde cursos bíblicos por correspondência a uma clínica de fisioterapia. Lembram-se do Hospital de Benghazi, na Líbia? Nesse mesmo ano, Alan Shepard tornou-se o primeiro americano a ir ao espaço. 17 funcionários do hospital organizaram uma igreja. No ano seguinte, construiu-se o Muro de Berlim. Mais tarde, quando o Hospital de Benghazi se nacionalizou, quase todos os adventistas acabariam por sair da Líbia. O pastor Joe Cruz deu início a um programa de rádio em 1965, onde iniciava cada programa com um facto surpreendente. De forma criativa, chamou ao programa Amazing Facts e acompanhava cada facto com uma simples lição bíblica. Ao longo dos anos 60, as restrições religiosas no Cazaquistão abrandaram. Talvez o Cazaquistão, tal como grande parte do mundo, estava a começar a dar menos importância à religião em geral. Seja qual for o caso, os adventistas puderam formar novas congregações, construir igrejas e fazer cultos em público. Enquanto os astronautas da Apollo 11 passeavam na Lua, o Congresso Mundial da Juventude reunia-se em Zurique, na Suíça. No mesmo ano, John Freeman fundou a Maranatha Flights International, num esforço para organizar curtas viagens missionárias para membros leigos. 20 anos mais tarde, uniram-se à Volunteers International, tornando-se na Maranatha Volunteers International. Em 1971, o artista Jasper Johns é reconhecido como sendo o precursor do pós-modernismo na arte. 2 anos mais tarde, fundou-se o Adventist Health Systems, que se tornaria um dos sistemas hospitalares mais robustos dos Estados Unidos. Em 1979, apesar de não terem uma faculdade ou campus próprio, o Seminário Teológico da América Latina foi estabelecido no Brasil, oferecendo cursos por toda a América do Sul. Mark e Annie Scalzi, juntamente com os seus 2 filhos, tornaram-se a primeira família de missionários a trabalhar sobre a alçada da recém-criada Adventist Frontier Missions. Eles implantaram uma igreja nas Filipinas. O Está Escrito fez história com a maior série evangelística de TV por satélite. Estima-se que a NET 95, 96 e 98 conquistou entre 25 a 30 mil novos conversos. A Mongólia, um país outrora fechado, estabeleceu a sua primeira igreja adventista há menos de 20 anos. E apesar do recente declínio, em 1999, o número de matrículas nas escolas adventistas ultrapassou 1 milhão de estudantes. A partir dos anos 50 até à viragem do milénio, a Igreja Adventista do 7º Dia Mundial disse sim. Dissemos sim a ideias ousadas, sim a ferramentas inovadoras, sim a ministérios fervorosos que fizeram a nossa Igreja crescer em todo o planeta. Não nos estamos a referir a um crescimento na ordem dos milhares, das dezenas de milhares ou até das centenas de milhares. Somos uma igreja de milhões. 232 países, com 78.810 igrejas e 18.479.257 membros. Somos como a areia no deserto, as estrelas do céu. Somos um oceano. Então e você, o que está a fazer?
Queremos agradecer a estes jovens com o belo hino com que nos presentearam, que Deus vos continue a usar para serem uma bênção para a sua igreja. E nós agora vamos ver um vídeo. Nós, desde o trimestre passado, temos procurado ter não é todos os sábados, mas 1 a 2 vezes por mês, uma rúbrica que nós chamamos entre nós Igreja em Ação. São pequenos testemunhos de coisas que se vão fazendo ou na nossa igreja ou então em igrejas à nossa volta, de formas de servir, às vezes que podem passar um bocadinho desapercebidas. Nós hoje, os nossos convidados são o Departamento Audiovisual, que estão ali em cima, e eles fazem um trabalho que muitas vezes nós não damos por ela.
Eles fazem a transmissão daquilo que ocorre aqui na nossa igreja pela internet, e o vídeo que nós vamos ver vai falar um bocadinho sobre isso e sobre o trabalho que eles têm feito. E então, para eles, a vossa atenção. Foi em 2012, mais precisamente no final desse ano, que a transmissão surgiu na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Canelas. Sim, foi há 4 anos. O tempo foi passando e vários momentos vivemos. Campanhas de evangelização, semanas de oração, programas especiais e tantos outros momentos que ficarão para sempre marcados nas nossas vidas. Tudo começou de forma bastante amadora, recorrendo a recursos pessoais dos mentores. Mas com as potencialidades deste projeto e o apoio da Igreja, foi-se evoluindo, sempre com o mesmo objetivo. No entanto, a forma foi-se moldando. Inicialmente, apenas os cultos e programas específicos eram transmitidos, mas mais tarde, a escola sabatina começou também a constar no programa. Ainda este ano, criou-se uma nova imagem no site da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Canelas. Mais moderno e intuitivo, de fácil acesso à transmissão em direto, e onde podemos rever as várias transmissões através das listas de reprodução, como por exemplo, os cultos, a escola sabatina, a semana de oração, entre outros. Muitas foram as pessoas que já contribuíram para este projeto. Não apenas nosso, mas acima de tudo de Deus. E tantas outras já beneficiaram dele. Tem sido realmente uma grande bênção poder assistir à transmissão de toda a programação da Igreja através da internet. Agradeço a Deus por esse privilégio que eu tenho tido. Apesar de não poder estar presente, sinto-me em comunhão com os irmãos e consigo sentir a bênção que é receber as mensagens a cada sábado. Estou imensamente grata a Deus por este privilégio e também pelo desenvolvimento de toda a tecnologia que tem existido ao longo dos tempos. Acredito que, para além de mim, muitas outras pessoas possam ser abençoadas com esta transmissão em direto. É uma bênção enorme, porque há muita emoção também, porque além de estarmos a ouvir a palavra de Deus, temos a oportunidade de ver os nossos irmãos, que já não vemos há muito tempo, e é como se nós estivéssemos ao pé deles. E então a vontade de crescer espiritualmente é maior, porque a ansiedade é tanta de poder estar ao pé de quem a gente ama e ao pé de pessoas amigas, familiares, que a nossa vida cristã torna-se ainda mais importante. Bom dia a todos. A TV da Igreja de Canelas e toda a equipa que trabalha nela têm sido uma verdadeira bênção na minha vida. Algumas vezes encontro-me distante e em sítios remotos de Portugal, e é graças a esta transmissão que posso partilhar do pão da vida ouvindo a escola sabatina e o culto. No entanto, a TV da Igreja permite ainda falar com os nossos irmãos e visitas que estão a assistir a esta transmissão, e ainda falar com os membros da cabine de som. E deixem-vos contar uma curiosidade. Um dos momentos que eu mais gosto na transmissão é o intervalo entre a escola sabatina e o culto, pois a câmara foca-vos a todos e posso matar assim saudades, especialmente da minha esposa e do meu filho, principalmente quando ele leva a coletinha e eu consigo ver. Por isso, o que vos posso dizer acerca da TV de Canelas? Força, continuem o bom trabalho de levar a mensagem a lugares distantes e a pessoas que não podem estar presentes. Abraço. Projeto eu sou um pouco suspeito porque já estive envolvido com este projeto e já fiz parte da cabine de som e da transmissão, mas eu também posso dar a minha opinião e eu considero que este projeto é extremamente importante, porque desde 2012 que a mensagem que nós damos às pessoas que estão aqui
deixou de ser limitada às pessoas que estão aqui. A mensagem de Deus já não é limitada apenas para estas 4 paredes. Desde 2012 nós podemos levar a mensagem de Deus a outras pessoas que não podem estar aqui ou que não estão aqui por outro motivo qualquer. Nós, desde 2012, temos feito um trabalho fantástico com a transmissão. E só para termos uma noção, nós temos uma média de 37 ligações por sábado. Isto é fantástico. Quando estava lá, por exemplo, tínhamos uma média de 20, 21 pessoas, 21 ligações, que é diferente. Agora temos uma média de 37 ligações. A cabine estima que sejam perto de 70 ou 80 pessoas que estão a assistir à transmissão. De facto, tem sido uma grande bênção e é o nosso desejo, Escola Sabatina, que continuem a orar e se não começaram a orar, comecem a orar por este projeto fantástico que temos na nossa igreja. Vamos terminar a Escola Sabatina deste sábado com o hino número 259, Eu Sei em Quem Tenho Crido. Deus Todo-Poderoso, Criador da terra, do mar e das fontes das águas. Ó Senhor, nós vimos perante Ti, mais dignos, mas confiantes que o Teu sangue nos lava. Eu te peço que Tu venhas ser com o Santo Espírito possa ser derramado sobre nós, Senhor, para que Jesus, eu te peço. Amém.